Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aí do PodSeg. Eu sou a Maiele, sou do time da Positivo Seg e a gente está falando aqui diretamente do CT Hub, né? Então a gente vai trazer aí um tema muito interessante em relação a controle de acesso em condomínios. Mas antes eu queria dar um recadinho bem rapidinho para vocês, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E o primeiro episódio do nosso podcast já está disponível, então depois que terminar aqui, vai lá assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. Estou aqui com convidados top do mercado, então começar apresentando aqui pelo Leandro, que é analista ali de treinamento da Securi Center, né? Obrigado, Maeli. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui, sou analista de treinamento da Securi Center e é um prazer agora compartilhar com vocês agora um bate-papo sobre condomínios. Legal! A gente está aqui também com o Pedro, que é nosso especialista aí de produtos. Tudo bem, Pedro? Tudo jóia, Mai. Obrigado pelo convite. Bacana estar aí no nosso segundo capítulo, no nosso podcast, poder contribuir aí com um pouco mais com essa nossa visão sobre segurança dentro de condomínios e fora dele também, né, que é um ponto vital. Obrigado, Mai. E estamos aqui também com o Alan, que também é especialista de produtos. Tudo bem? Tudo bom, legal. Obrigado pelo convite também, pessoal. A gente hoje vai ter um papo bem legal, enriquecedor na área de controle de acesso, né? Tenho bastante experiência na área, então espero que seja um papo bem legal. Isso eu não tenho dúvida que vai ser um conteúdo aí muito enriquecedor, um conteúdo que vai trazer muitas novidades aí para quem está assistindo a gente. Então, vamos começar pelo começo, né? A gente, antes de falar de equipamento, vamos falar um pouquinho em relação à estrutura, né? De controle de acesso ali, o que é necessário. Com certeza, Mai, com certeza. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante quando a gente está falando sobre segurança condominial, porque a gente entende que a necessidade do eletrônico ela é um complemento dentro de um contexto maior. A segurança operacional, os procedimentos e toda a parte que envolve a garantia de segurança das pessoas que estão dentro do condomínio dependem do cumprimento adequado de todos esses processos. Então, quando a gente está falando sobre segurança eletrônica, o pessoal tem que entender que na hora de fazer um dimensionamento de projeto, tem que saber que o humano, o orgânico, é o principal responsável pela garantia de cumprimento dos procedimentos. Então não adianta eu colocar os equipamentos com maior tecnologia, com maior acurácia, com a maior confiabilidade, se o operacional, se o vigilante, se o porteiro, se o controlador de acesso que está do lado desse sistema extremamente robusto não colabora com ele, não cumpre as operações que normalmente eles denominam como plano diretor. Então, ter um plano diretor definido no seu condomínio é algo vital. Ah, bem legal. E eu vejo isso até mesmo no meu condomínio, né? Eu vejo como que a figura do porteiro ali, ele estar bem conectado com a solução, entender como funciona, como isso traz a diferença, né, no nosso dia a dia. Com certeza. Na hora que a gente está falando sobre essa operação, o porteiro ele é a figura de representação de segurança. A gente tem ali como um parceiro familiar, né? De certa forma, ele está ali acompanhando o nosso dia a dia, auxiliando a gente em diversos outros procedimentos, mas ele é a nossa figura de segurança, a porta central, né? A porta de entrada do nosso condomínio, tanto para pedestres quanto para veículos. Então, ele tem que estar guarnecido com equipamentos de alta confiabilidade, tem que estar guarnecido com um software que permita ele visualizar as informações de forma coerente, mas principalmente precisa ter um plano muito bem definido do que ele deve ou não fazer em todas as ações. Então, a figura do porteiro ela tem que ser respeitada e tem que ser vista dentro de um projeto condominial como algo extremamente relevante. Eu acredito que o porteiro acho que foi um dos primeiros sistemas de controle de acesso Com certeza. do mercado, né? E a Exatamente. tecnologia só está aí para ajudar ele, né? Facilitar e dar cada vez mais segurança para o O sistema. porteiro eu relaciono sempre como se fosse o software de controle de acesso nunca inventado. Ele sabe quem é você, ele abre a sua Exatamente. porta, ele sabe quem é todo mundo. Ele é o controle de acesso, ele é a junção do controle de acesso com o software. É o porteiro. A figura do porteiro eu imagino assim. E tem vários condomínios que tem, e os que não têm, hoje, né, nesse caso, tem que investir em tecnologia, e principalmente como o Pedro falou, quando eu não tenho a figura do porteiro, esses procedimentos fazem para todos os moradores. Então, todos os moradores são porteiros quando não tem um condomínio menor, por exemplo, que não tem. Todos os moradores têm que ser pequenos porteiros e se ajudarem entre si, desde um grupo, né, nesse caso de WhatsApp, desde uma parceria com talvez a polícia, a Guarda Civil da região, e munidos de informação.
né, nesse Uhum. caso, e seguindo os procedimentos com o plano diretor, como o Pedro falou. Que aí é uma camada superior, né? A gente já está falando É, de um cenário onde todo mundo se colabora, a segurança colaborativa tem se tornado muito pungente, né? Muito forte nesse mercado, mas esse trabalho onde todos cooperam por um bem maior, né? Que é a segurança de todo mundo. Então, nos projetos de segurança eletrônica, sem a presença do vigilante, né? é, A portaria autônoma, né? Ou a é, portaria virtual, ou a portaria autônoma, como é muito aplicada em alguns cenários, precisa, sim, dessa colaboração e do cumprimento dos processos. Então, Exato. isso é extremamente necessário. A gente falou sobre porteiro, mas isso entra várias outras funções, né? Porque quando a gente está fazendo um projeto de segurança eletrônica, o principal objetivo, na maioria das vezes, para o condomínio, é redução de custo operacional, é otimização de custo operacional. Então, nem sempre é necessariamente tirar um vigilante, tirar um controlador de acesso ou tirar o porteiro, mas poder realocar ele para aumentar a segurança do lugar, do condomínio, Elevar o né? nível de segurança, né? Ele atua Exatamente. mais como uma supervisão do sistema do que ele está atuando diretamente no controle do sistema. O Exatamente. sistema hoje trabalha de forma autônoma já, né? Então, ele está ali para agregar. E validar, né? Exatamente. Então o equipamento serve muito mais como um colaborador para fazer com que ele cumpra algumas atividades de forma muito mais direta, muito mais exata, e as atividades que são um pouco mais sensíveis, o que precisam de um pouco mais de critério, possa ser feito pelo humano de forma coerente, né? Então, isso é extremamente necessário aí na hora de fazer um projeto de segurança. Sim, bem legal. E até a gente fala, né, muito para os moradores, mas também para o profissional que está ali, né? A tecnologia ela vem para ajudar, né? Então, como que vocês veem isso, esse aumento da tecnologia nesse cenário, né, de condomínios? Ó, então, Maeli, você falou em comodidade. Comodidade em relação à segurança, a gente entende da seguinte forma: tem que ser um balanço entre os dois. Não adianta o seu Zé, você chegar lá à noite, toda vez ele apertar o botão e entrar. Ele tem que ser criado além dos procedimentos, eu tenho que ter ferramentas para isso. Só que a ferramenta não é só o lado do porteiro, não é só o lado do condomínio. Tem o morador. Se você tem, né, nesse caso, por exemplo, vai entrar facial, você sabe que a regra do condomínio tem que ser respeitada. Então, tendo a regra do condomínio seu, na cláusula só deve ter uma pessoa, mas no facial entra várias pessoas. Eu posso reconhecer via facial, abrir a porta e deixar passar um monte de gente. Mas isso não combina com segurança. Então, o morador, nesse caso, ele também tem que seguir algumas regras para o eletrônico complementar. Então, a segurança, ela é dos dois, tanto o Uhum. eletrônico investido, tanto do porteiro os procedimentos, mas o morador é a casa dele. Então, ele não quer causar uma invasão, por exemplo, igual acontece. Coação, se tiver coação, por exemplo, tem prédio que aplica, por exemplo, onde a facial libera o primeiro portão, vamos supor que eu estou acompanhado de uma segunda pessoa. No interfone, eu posso passar um código para o porteiro, por exemplo. Ó, seu Zé, o senhor comeu a pizza ontem? É um código de coação. E aí ele abre o segundo, mas já com coação avisando a empresa de monitoramento, por exemplo. Então, o morador ele também faz parte desse sistema que a gente está falando. Então, um dos componentes muito importantes é o morador. A orientação do morador. Por exemplo, se uma criança, nesse caso, quer fugir de casa, hoje está falando de condomínio. Caso ele abra a porta e vá embora. No condomínio, o seu Zé abre para a criança, às 10 horas da noite, por exemplo. A responsabilidade fica em cima do porteiro, né? Mas é aquela coisa, se tiver um procedimento bem desenhado, onde o porteiro fala, peraí, eu vou abrir o segundo portão para você sair, mas eu tenho que falar com seus pais estão sabendo? Então, existe essa situação. Então, o que a gente fala, o controle de acesso, ele é uma colaboração entre comodidade e segurança. Às vezes, o meu condomínio fala, cara, lá um condomínio é ruim, para fazer festa lá, churrasco, é ruim. Às vezes, o ruim é porque ele segue procedimentos que não são cômodos. Então, eu tenho que fazer a identificação do RG, validação do RG de todo mundo, criar uma credencial de todo mundo que vai acessar o meu churrasco, por exemplo. E vai ter consumo de bebida alcoólica, é autorizado no condomínio. Então, essa triagem tem que ser feita. Isso a gente está falando na entrada pedestre, mas tem entrada veicular, que às vezes eu tenho um controle de acesso facial do lado de fora, cheguei com o meu carro, baixo o vidro, aí tem pessoas que não querem baixar o vidro. Entendeu? É tudo questão de comodidade e segurança. Então, quanto menor a comodidade, às vezes aumenta a segurança, né, nesse caso. Então, a gente aumenta o nível de segurança e aplicando procedimentos onde eu tenho que seguir. Eu sei que ali é a minha casa, todo mundo mora em condomínio e eu vou cuidar dela. Então, da mesma forma que eu tranco a minha porta, eu tenho que seguir os procedimentos. Quando você está numa casa, quando está no condomínio, eu tenho que seguir o procedimento. O procedimento, vai lá ver se a porta está trancada.
o condomínio tem que ser, eu vou ter que seguir. Se a regra é baixar o vidro. Cadastrar todos os meus visitantes, cadastrar todos os meus visitantes. Então, esses procedimentos que são necessários por conta do morador. É necessário interfonar essas coisas, autorizar, né? Não deixar tudo na costa do porteiro e o porteiro decidir por você. Então, é uma colaboração, custo-benefício da comunidade e da segurança. Eu tenho minha responsabilidade como morador do condomínio. Sim, com certeza. Para a solução funcionar, precisa de todo esse sistema funcionando, né? De Exato. tudo que tem por trás dele também. Exato. E até pegando um gancho aqui em relação à comodidade, né? Essa questão de segurança, eu vi isso muito forte na pandemia, que a gente teve ali que correr para fazer algumas mudanças ali, forma de trabalho, e eu acredito que isso também tem afetado a questão de segurança também, né? Então, como que funcionou ali? Quais são essas mudanças que a gente vê acontecendo em relação ao controle de acesso? Uhum. Então, a pandemia, ela acabou trazendo, obrigando, né, a tecnologia em controle de acesso a evoluir. Então, ela evoluiu aí 10 anos nos 3 anos de pandemia, né? Antigamente, existiam já sistemas de reconhecimento facial, porém eram muito caros. Então, utilizavam-se tags, leitores biométricos, porém com esse afastamento social, evitar contatos, obrigou as fabricantes a baratear esse tipo de tecnologia e popularizar, né? Então, hoje em dia, a tecnologia deslanchou de uma maneira muito rápida, né? Sistemas de câmeras térmicas tendo reconhecimentos faciais era coisa de filme, né? Então, hoje em dia, foi muito popular na pandemia, justamente para ter uma autenticação, tanto se a pessoa está com a temperatura adequada, quanto se é ela mesma que tem autorização para entrar no condomínio. Sim, essa questão da popularização que você trouxe é bem bacana, porque a gente da Positivo Segue, a gente trabalha para isso, né? A gente quer levar a segurança de uma forma que ela se torne acessível e não só falando em relação a custo, mas que as pessoas tenham acesso a essa segurança, né? A gente sempre trouxe a segurança de uma forma mais elitizada e não é isso que a Positivo Segue quer. A gente quer levar isso e que todo mundo possa ter acesso, né? E, Exato. e isso eu acho que é a necessidade principal hoje em dia da sociedade, né? A segurança é vista como algo elitizado, onde um público específico, em projetos específicos, com investimento muito alto, precisam ser feitos, né? Podem ser feitos para esse público. Mas o nosso compromisso é justamente trazer essa viabilidade. Então, o controle de acesso, a gente, né, já vem com soluções de teclados, leitores de reconhecimento facial, leitores biométricos, os acessórios, né, as fechaduras, os equipamentos de auxílio da operação como um todo, todos eles já desenhados para atender tanto o cenário high-end, né, o cenário onde a robustez é necessária e eu preciso de um nível de confiabilidade legal, como também para o público mais volumoso, para os condomínios mais populares, justamente visando esse cumprimento de tudo. Obviamente que de equipamento para equipamento tem suas peculiaridades de funcionamento, né? Porque o teclado, por exemplo, já agrega um nível de segurança muito menor do que o reconhecimento facial, por exemplo. Então é sempre bom ser coerente com as áreas que você vai aplicar o controle de acesso para poder garantir a segurança adequada em cada uma das camadas, né? A gente falou sobre Isso. camadas de segurança, né? Exato. Então, E a gente está falando, no caso de segurança, de fora para dentro, mas tem as áreas comuns do condomínio. Tem desde uma academia, um bicicletário, o acesso ao elevador. Então, o controle de acesso faz necessário para saber por onde a pessoa é autorizado. Por exemplo, todo mundo pode ir na academia. Então, é usar essas ferramentas, os acessórios, desde um facial, um teclado, talvez facial na entrada, um teclado na academia, onde só as pessoas, moradores, sabem a senha, ou um outro tipo de forma de acesso. Então, o controle de acesso ele não é só para a entrada lá, ele pode ser internamente, o bicicletário. Eu quero separar umas ferramentas lá do caseiro, né, nesse caso, fica lá. Então, é de uso comum. Hoje tem muitos condomínios que tem coworking interno. Então, quem pode acessar? Então, esse tipo de controle de acesso é importante. Tanto no antes, né, nesse caso, dizer quem pode acessar, e depois, que são os relatórios. Então, foi lá e quebrou o computador. Quem foi? Vamos puxar aqui quem que é. Essa informação para o síndico é muito mais importante. Ele precisa ter acesso, né, nesse caso, dessas informações. Quem foi a pessoa? Porque às vezes a câmera não gravou, se foi num canto que não deu para pegar. Aí a única linha é o controle de acesso. Então ele Sim. é necessário na camada de software agora, que é o que a gente hoje tem bastante, um dashboard, nesse caso.
e que hoje eu acredito que seja uma ferramenta para o condomínio. Exato. Ele acaba solucionando também problemas modernos hoje, né? Tipo, sala de reunião. Hoje, empresa, hoje é uma briga, né? Você vai lá, agenda, sempre tem alguém usando sua sala no momento que você agendou. E os sistemas hoje estão aí para ajudar. Então, principalmente nisso, eles têm funções específicas para a sala de reunião. Então, eu consigo agendar quais pessoas e quais horários vão estar naquela sala e o sistema só vai liberar para elas. Então, acabou o problema também em sala de reunião, que é um problema moderno. Nossa, isso é muito bacana. Eu acho que são, né, de que o revendedor, né, de quem o integrador que está levando essa solução para o cliente, de entender a necessidade, né, de entender no que ele pode aplicar o produto X, no que ele pode aplicar o produto Y, ele entender qual que é o cenário para daí levar a melhor solução, né? Exato. E hoje, dentro da Positivo, quais tipos de solução, hoje com o portfólio que a gente tem, né, de controle de acesso, o que a gente consegue atender, né, em quais cenários, além de condomínios aí, que a gente traz esse tema, né, que é o nosso foco hoje, mas além disso, onde que a gente consegue entrar com esses produtos? Hoje, com o nosso portfólio, a gente tem um campo muito amplo, né? A gente consegue entender qualquer cenário, desde bloqueio da porta, com as fechaduras solenoide, eletroímã, como o Pedro comentou, a parte de teclados, que é uma aplicação um pouco diferente, né? Mais simples, com tag ou senha, até as mais high-end, ali, que é no sistema facial, né? Então, o cenário hoje que a gente consegue aplicar vai desde condomínios pequenos até condomínios grandes, tanto residencial quanto comercial, indústrias também já é possível. A gente já está com software também para gerenciamento de dispositivos, então a gente consegue centralizar tudo isso e organizar no centro de comando. Show. Uma baita versatilidade, né? E o bacana é justamente poder trabalhar com tudo isso de forma integrada, né? Porque a gente está falando aqui de como os equipamentos interagem dentro de um cenário de controle de acesso, mas os equipamentos de CFTV, os equipamentos de alarme, todos eles interagem entre si e colaboram para garantir a segurança de uma forma mais apurada. Então, na hora de fazer um projeto de controle de acesso, garantir também a visualização adequada do visitante, garantir a gravação de todo o processo de cadastro, o tempo de espera, o tempo de validação, o tempo que ele ficou dentro do condomínio, os procedimentos que foram feitos dentro, tudo isso faz parte do conceito de controle de acesso, para garantir que as pessoas que não são recorrentes dentro do condomínio também tenham, digamos assim, todo aquele tracking, né, de toda aquela jornada que ele teve dentro do condomínio. Os nossos equipamentos, inclusive os faciais, também já integram essa integração onde eu posso colocar o próprio facial como uma câmera dentro do projeto de segurança. Então, isso também diminui, né, aquele dano na aparência da fachada do condomínio, né? O pessoal reclama muito em alguns condomínios de ter aquele monte de equipamento, então ter a possibilidade de ter um equipamento que centralize já a visualização do visitante, eu tenho uma foto ali, um vídeo, né, de todo aquele trecho do período que ele ficou na entrada ou na saída, né, se eu tiver controle de acesso para entrada e saída, que é uma sugestão para projetos de controle de acesso. É interessante que haja o controle de acesso para entrada e para saída, justamente para complementar as regras que o Leandro comentou sobre filhos que podem, né, crianças e adolescentes que podem ou não sair do condomínio em determinado horário, então o reconhecimento facial pode colaborar com isso, e aí todos eles também sendo gravados dentro do sistema de CFTV, né? Então os equipamentos interagindo entre si para garantir o conceito de segurança como uma camada e não como blocos separados, né? A gente não tá, o objetivo do desenvolvimento de produtos da Positivo Seg é justamente isso, trazer esse cenário de integração. É a nossa premissa lá, né, Maia? A gente tem a integração de todos os ecossistemas, né? Como o Pedro comentou, CFTV, alarme e controle de acesso. Tudo se conversando para que o cliente tenha uma facilidade no acesso de informação e cadastro, configuração, tudo de uma maneira muito mais simples. Não tem que ter vários aplicativos, vários softwares rodando, se der qualquer sinistro, onde eu procuro, como eu procuro, não. Nossa premissa é o quê? Está centralizado, ser simples e fácil para a operação, né, principalmente. Então, vocês estão me dizendo que os produtos da Positivo Seg são integrados. Eu consigo pegar a câmera ali do controle de acesso, salvar essas imagens do NVR, é isso? Exatamente. Isso é muito Olha legal, só, né? isso aí com certeza faz toda a diferença no dia a dia ali, né? De quem está trabalhando com isso, também com quem está se beneficiando, né? Porque a gente está falando aí dos lares das pessoas, né? Então, a segurança é um ponto aí de muita importância, né? Que realmente a gente tem que pensar nisso como uma solução completa. Então, é bem bacana que vocês tragam isso, né? Que realmente é tudo integrado, porque a ideia é trazer essa facilidade. Exato.
um cenário de aplicação, por exemplo, de um facial hoje, por exemplo, a maioria dos elevadores em condomínios chegam até o estacionamento. Supondo que alguém siga você, você abriu e a pessoa segue. Pode ser colocado um facial na entrada, nesse caso, para chamar o elevador. Você chama o elevador com autenticação. Se alguém invadir, se esconder lá, entrou no condomínio e quer entrar através do elevador, é possível colocar um facial e só libera o teclado quando tem a validação. Tem a validação do rosto, você é morador, pode entrar, é acionado para evitar invasões, por exemplo, o cara abrir o portão e ficar lá esperando, ele conseguir passar por essa barreira, que às vezes tem porteiro ou ele não viu, e aí ele fica lá esperando, ele não consegue acessar o elevador. Aí que vem o complemento das soluções. Então, o controle de acesso, a câmera dentro, quem é aquela pessoa, e assim vai. Então, nosso ecossistema dá para a gente formar várias soluções dentro dos nossos produtos. Então, desde o acessório, facial, tecladinho, então tem a câmera no elevador, tem o rádio, o nosso rádio ponto a ponto para colocar uma câmera no elevador, ou um controle de acesso, Exato. o nosso Access Point Wi-Fi para fornecer internet numa área comum. Então esse ecossistema, ele se completa, a gente está fazendo produtos para fechar o ecossistema. E até complementando, né? Você falou sobre o controle de acesso para o elevador. Eu nunca tinha pensado nessa ideia. Isso é muito legal, Isso cara. é legal. E pensando ainda em contingência, porque em segurança os caras sempre Sim, precisam pensar no plano B. Se o ladrão for entrar pela escada de emergência, for fazer alguma ação sim, pela escada de emergência, o alarme também pode colaborar. Porque exato. o acesso nas áreas de emergência não pode ser controlado. A porta sempre tem que estar disponível para abertura. Porém, você pode registrar quando ele ocorrer. Então, tendo ali o sistema de alarme integrado na escada Uhum, de emergência, você já garante todas as, digamos assim, todas as arestas para exato, evitar ao máximo aquelas ocorrências de exato, sabotagem onde o cara vai fazer Exato. qualquer tipo É de um ação no exemplo, condomínio. é um exemplo prático das camadas de segurança, né? exato, Como tu comentou, alguém passou do portão, mas o facial barrou já no elevador, né? exato, Se não exatamente. tivesse facial, A aí era só a pessoa primeira barreira poderia de segurança. acessar, exato. Bem legal. Então, existe essa questão e a relação que a gente diz hoje em condomínio para o parceiro integrador é interessante porque o condomínio a conta ele tem que fazer o seguinte: são várias pessoas pagando. Você não está vendendo esses sistemas todos para uma única pessoa. Você está vendendo para dividido para várias pessoas. E é um tema importante para todas as pessoas. Então, isso diluído, então a gente está falando de várias tecnologias aqui. Às vezes um condomínio que fala assim, baixo padrão, mas se dividir o valor entre todas as pessoas, se torna algo acessível. Por isso que tem a popularidade hoje do facial, você vai ver em vários condomínios, né, nesse caso. Então é possível todos, né, nesse caso, dividir o custo em prol da segurança. Então hoje, em relação a custo em condomínio, é muito relativo, porque isso é dividido entre os moradores. Como eles já têm que pagar, né, a mensalidade lá, aumentando R$ 50 por mês em cada um das unidades, acredito em prol da segurança, a maioria siga. Então dá para a Sim. gente oferecer várias soluções. Então, condomínio a gente está falando de milhões, seja em São Paulo e várias capitais, que é uma tendência. Então é uma economia, né, nesse caso, é um produto que hoje, né, nesse caso, é importante e é acessível, né, principalmente para condomínios, né, nesse caso, que a economia é dividida entre os moradores, as Exato. unidades. E o custo é muito relativo a depender do que ocorreu, né, do É, histórico do condomínio. exato. E isso é um ponto muito dolorido, né, um Uhum, ponto sensível de se tocar, mas a gente só dá o devido valor à segurança uma vez que essa segurança é ferida. exato. Então, o custo é muito relativo antes da gente passar por qualquer tipo de situação. Fiz muitos projetos no passado. O Uhum, Leandro, inclusive, sim, colaborou quando eu vários. trabalhava como integrador, Sim. que nós fazíamos projetos para condomínios e a preocupação era após a ocorrência. Então, já houve um sinistro, já houve uma invasão. Sim, com certeza. Em relação ao custo-benefício aí é imensurável, né? Sim. A gente fala muito de segurança ali física, do patrimônio, mas queria trazer um pouquinho também em relação à segurança dos equipamentos, né? Ali a criptografia, o que que vocês trazem em relação a isso? Então, isso até é um gancho do que a gente comentou no passado, a questão da gente popularizar o que tem de melhor, né? Então, hoje a gente embarcou o que há de mais moderno em tecnologia, principalmente os faciais, rodam sistemas de inteligência artificial, sistemas mais modernos que existem, já validamos de todas as maneiras possíveis, tentar burlar, é um sistema extremamente seguro. Faz várias autenticações antes de liberar um acesso, né? Então, tanto mensurar o rosto, validar o cadastro da pessoa com o que ela está validando na hora por um sistema de inteligência artificial, como eu comentei. Então, é um sistema muito robusto, assim.
Então é segurança ali blindando de todas as áreas, né? Todas as partes do sistema, da solução, a gente consegue entregar, a gente tem essa confiança, né? Esse compromisso de entregar uma solução de segurança com muita segurança. Só para finalizar, em relação à segurança ali dos equipamentos, se eu pegar uma foto, mostrar para o facial, ele vai reconhecer ou não vai? Não reconhece. Hoje o sistema ele trabalha com duas câmeras e uma infravermelha justamente para detectar rosto falso, né? Tentativa de burlamento, né? Só reconhece rostos verdadeiros, né? Porque ele faz uma medição de profundidade e verifica se é uma foto ou não. Se for qualquer outro sistema que não uma pessoa, ele satura toda a imagem que está ali e ele não consegue reconhecer. Então a gente já fez diversos testes, tanto com fotos, celular, pressão 3D de rosto e tudo mais. O sistema consegue identificar que não é um rosto verdadeiro e nega. Puxando um gancho também já só para complementar, as questões de teclado. Você não consegue emprestar seu rosto para ninguém, né? O teclado ele é um sistema também extremamente robusto, porém ele tem essa questão da tag, né? Você consegue emprestar sua tag para alguém, vai liberar a porta, mas quem que passou por essa porta? Tem certeza, né? Facial já não tem esse problema. Só quem está autenticado que vai passar. Então, a ideia ali é realmente entender a necessidade de onde vai ser instalado, né? Vamos finalizar esse bate-papo. Queria agradecer a presença de vocês, trazer essa conversa tão rica, né? E reforço aqui, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, que tem muita coisa bacana vindo por aí. Agradeço ao CT Hub por receber a gente. Toda vez que a gente vem aqui, a gente é muito bem recebido. Se você estiver em São Paulo ou é daqui, passa a fazer uma visitinha para eles, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, pessoal. Até mais.